Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bom, a gente segue hoje com uma abertura especial, porque é uma abertura para uma querida sorteada lá do 365 WhatsApp. Então, vamos aproveitar e fazer a inscrição aqui no canal, colocar aquele joinha e também compartilhar o vídeo. E se você quer uma leitura sorteada, então você segue o link aqui de baixo ou no alto do meu canal do YouTube e você chega lá no 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. E é por lá que os sorteios estão acontecendo, e aí você pode ter uma abertura dessa sorteada para você. Que tal? Bom, seguindo, a gente tem hoje a leitura do Salmo de um arcano que muitas vezes gera controvérsias e conversas, que é o arcano da justiça. Por quê? Porque no tarô de Marselha a justiça é 8, então segue nesse caminho com a própria Regina Moraes, e só vai mudar quando entra para o Rider-Waite-Smith lá na frente. Muito bem. Além disso, o arcano 8, para muitas pessoas é sim, para muitas pessoas é não. Então, eu diria que ele tem a dupla face. Ele pode ser um não categórico para momentos emocionais ou sentimentais. Por quê? Porque ele pede razão, mentalismo, ideias firmes, organização, critério. Pois é ordem. Agora, se for para questões legais de verdade, questões de ajustes, de colocar a conta na mesa, o boleto pago, arrumar a casa, ela diz sim, vai rolar. E, sem sombra de dúvida, de acordo com as cartas vizinhas, ela pode ser mais para o sim ou mais para o não. Quando fala de vou vencer uma luta, uma demanda, uma ação, então vai depender do olhar. Sim, ela é um dos arcanos que não dá de caro sim e não dá de caro não. Ela tem justamente uma dupla face que vai depender da sensibilidade do tarotista conforme é a pergunta e a jogada do que fazer com ela. Combinado? Bom, vamos lá. O salmo, então, da justiça na visão contemporânea da Regina de Moraes é o seguinte: neste encontro hoje comigo, preciso de discernimento e luz para enxergar as medidas corretas e me livrar de agir segundo a minha justiça. Preciso de lucidez para entender o plano maior, para perceber o momento adequado à ação e intuir a forma e as palavras que expressem a vontade essencial. Quero hoje recomeçar uma nova trajetória de entendimento da vida, entender que a mim escapa o conhecimento da causa de cada um, aprender a julgar apenas os meus atos e reconhecer a tua grandeza em mim. Que, como depositário dos dons essenciais, eu zele sempre pelas vitórias que alcançar, percebendo diariamente a transitoriedade das coisas e temendo acima de tudo o teu jugo. Tua é a balança, minha é a ação. E não importa o tempo transcorrido, colherei sempre o fruto da mesma qualidade das sementes. Pois a natureza essencial é sábia, correta, rigorosa, implacável e justa. Essa é a lei. Muito bem, tem gente que não gosta muito da Dona Justiça, mas a gente vai abrir com ela. Para ser bem justa, a gente vai direto para a nossa abertura de hoje, aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, para a gente poder ter um tempo bom de fazer a abertura 93, uma abertura sorteada, sendo assim, se você quer sortear a sua abertura, chegou aqui agora, então corre para achar o link do 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. Os sorteios só acontecem lá. Muito bem. 93 é a Cruz Celta Plus. Eu coloquei esse plus porque a autora deu uma esticadinha numa abertura bem tradicional, como a da Cruz Celta. Como essa é uma abertura grande, vou me tirar daqui. Vamos seguindo. A abertura mais falada e usada em quase toda a literatura do tarot. Ela vai estar, acho que, praticamente em todos os livros. Ela até foi menosprezada num certo tempo, mas ainda é super atual e abrangente. Perfeita para ser sorteada ou para sorteada desta semana. Com certeza eu vou usar as aberturas
de Cruz Celta para as duas queridas de lá. Com isso, elas já me passaram antecipadamente seus nomes, suas datas de nascimento e, mais do que isso, a querência, o tema, o que elas gostariam que a jogada estivesse assinalando, mostrando, né? Isso sempre ajuda a direcionar, né, minimamente a leitura, mas é só também, é só o que eu peço. Então vamos lá, são 14 cartas dessa vez. Pega o caderninho, o diário de bordo e anota aí. Carta um, bem ao centro, o presente. Carta 2, a influência. Carta 3, logo abaixo, a base da situação. Carta 4, à esquerda, passado imediato e atrás. Carta 5, lá ao alto, futuro imediato à frente. Carta 6, perdão. Hum. Então, vamos lá. Na Cruz Celta Plus são 14 cartas e cada uma delas vai estar colocada e disposta como está no desenho. Então, vamos anotar direitinho cada uma das posições e a abertura em si, né? Vamos lá juntos? Então tá, no diário de bordo a gente anota o seguinte, que a carta um ao centro é o presente, a carta 2 que cruza é a influência imediata. A carta 3 lá embaixo, é a base da situação. A carta 4 à esquerda, é o passado imediato, a que está atrás. A carta 5 são os pensamentos que prevalecem lá no alto. A carta 6, o futuro imediato, logo à frente. Na carta 7, os seus temores, né, do querente, quais são os medos. Na carta 8, os fatores ambientais, o que em volta pode influenciar. Na carta 9, as suas esperanças. Na carta 10, o resultado em si. E aí, ela pretende abrir um pequeno leque do tempo com uma finalizadora. Então, as cartas 11, 12 e 13, na verdade, são esse leque do tempo, e a carta 14 é a finalizadora da conversa. Bora olhar para isso? Ai, Fernanda, que baralho que você vai usar? Estava com muita vontade de usar hoje para essa abertura, e vou usar, não é? O Marselha todinho misturado, inclusive preparei ele para isso. Então eu peguei o Marcelinha, que vocês já conhecem, né? Aquele que veio por último, mas que cabe muito bem aqui. Vou guardar o Marselha Grande, não pretendo usá-lo, e a gente vai ficar com uma turma diferente, uma jogada um pouco inusitada ou nova, né? Já que está todo mundo muito habituado a só fazer isso se for Rider-Waite. E por quê? Hein? Se a gente manja um pouquinho de um, manja do outro. Se manja do outro, manja do um. Então tá tudo certo. Vamos escolher? Vamos escolher que cartas vão significar, então, para nossa colega. Vamos lá para a mesa? Quase que eu vou para a mesa sem mesa, né? Vamos lá para a mesa para a gente poder fazer a jogada. Espero que você já tenha anotado, deixei um pouquinho mais de tempo. Se já anotou, maravilha, a gente segue juntos por aqui. Ajeitando aqui a minha mesinha, todos os barulhinhos, ó, 78 arcanos do tipo Marselha. Vamos fazer a abertura? Então, como sempre, a Cruz Celta tem uma pegada que todo mundo acaba decorando. Ela só tem variações sobre o tema. Mas eu estou fazendo uma abertura hoje para alguém. Este alguém, por incrível que pareça, é alguém que faz aniversário meio que pertinho de mim. Então, é uma rainha de ouros. Essa rainha de ouros tem uma pergunta, uma questão, né, ligada à espiritualidade. Então vamos falar de um tema mais do tipo evolução espiritual, espiritualidade, né, o caminho. E ótimo, isso dá uma abrangência para a minha leitura, beleza? Colocando ali, então a gente pode puxar, eu vou me concentrar nessa querida e vou começar a pensar que no caminho e daquilo que ela está procurando, o caminho é esse. O que influencia esse caminho é isso. As bases estão aqui. E aí a gente tem o passado imediato, o que chega até aqui está aqui. Aí a gente tem aquilo que prevalece na cabeça desse assunto e o futuro imediato. De toda forma, tem os medos, né? Os medos, as coisas não alcançadas, os temores, as inseguranças.
aqui na posição da 7. Os fatores à volta, né? Muitas vezes a vida à volta nos influencia, as esperanças que se tem com relação a esse caminho e o resultado final. Bom, para essa abertura, funcionou assim, agora a gente traz para cá, tchon, tchon. E aí, lembrando, né, que um outro comentário de uma querida foi a questão do uso, né, que o uso que eu faço, que eu estabeleço do tipo, qual é a carta, o tipo de método, né, que a gente usa. Isso é uma coisa estabelecida que nem eu fiz aqui com vocês, tenho abertura, tenho a pessoa para quem eu vou fazer abertura, tenho os dados que eu preciso aqui na minha cabeça para me conectar com essa querida, e aí eu posso escolher método americano, tudo misturado com qualquer baralho. Estou fazendo método americano, tudo misturado com baralho de Marselha. Posso escolher método europeu, primeiro os maiores, depois os menores. Posso escolher método arcanos maiores, posso escolher método arcanos menores. Isso é uma escolha de acordo com ou o meu conforto, ou o que eu acho que é mais interessante olhar no momento. Isso realmente vai variar de tarotista para tarotista, né? E do quanto você tem de conforto para pilotar um ou outro. Combinado? Não tem uma obrigação, e não dá para dizer se um é melhor ou o outro é pior. Eu acho que eu esqueci a finalizadora aqui da minha querida. Então, para finalizar, a gente tem a última cartinha. Põe as cartas de lado, cartas abertas são cartas que já estão aqui representando o trabalho e o olhar, né, para essa nossa querida ali do, do 365 do WhatsApp. Por isso que se você se interessa por uma jogada ou gostaria de, né, ver a jogada para si mesmo, vai lá, faz parte, entra no grupo do WhatsApp, tem uma turma muito animada, muito legal, todo mundo gosta de falar de carta, de baralho, de tarô, então assim, tá bem gostoso poder tramitar por lá. Muito bem. O assunto, né, a história espiritual, começa sendo falada pelo quatro de espadas. O quatro de espadas é aquele. Significa primordialmente o controle e a necessidade de controle mental, principalmente por parte dessa querida, sobre o caminhar espiritual. Então, a mente está muito ligada a tudo isso, e talvez haja uma sensação de que, por conta do mental estar controlando tudo, não há uma clareza sobre o que é a espiritualidade, ou qual é o melhor caminho espiritual, ou se está tudo bem. A influência direta é uma carta espiritualíssima, que é o Oito de Paus. E ele dizendo: olha, ferramentar você tem de monte. Ferramentar mais ainda você pode. E crescer ou criar mais confiança e certezas no caminho espiritual é o que está se conquistando no momento. Então, tem uma forte influência espiritual acontecendo, pode ser pelas pessoas à volta, pelo momento à volta, pela busca das ferramentas do momento, né? Então, temos uma evolução aqui, temos um crescimento. As bases, né, dessa situação são as dificuldades do mental de entender ou compreender, são as mudanças mentais mesmo. Então, é como se o intelecto ainda questionasse como um bom São Tomé, né? Tipo, que eu tenho a cada passo do que seria um aprendizado espiritual, uma evolução espiritual, o tempo inteiro a mente está questionando, perguntando, buscando coisas, eu quero entender, e às vezes a espiritualidade não está na mente, ela pode estar no coração, ela pode estar no sentir, ela pode estar justamente na vivenciação, ela pode estar no experimentar, né? A espiritualidade não é um atributo exclusivo da mente. Então, talvez tenha aqui uma dica importante.
No passado imediato, que chega até aqui, a gente tem muitas questões emocionais, ou muito desejo emocional, muito sentir, muitos sentimentos, muita sinestesia, muitas percepções extrasensoriais, muita experimentação emocional em cima da vida espiritual. Como é 9 de taças, uma boa, né? Traz uma carga boa para do passado para o presente. Os pensamentos que ainda prevalecem são 3, 4, 5, 6, 7, o 8 de taças. Então, de qualquer forma, os pensamentos que ainda estão ligados desse passado imediato para agora, a essa busca espiritual, é principalmente nos sentimentos, no sentir, nas percepções, desenvolver mais isso, ou ter maior controle, saber administrar melhor, ter uma forma de vivenciar tudo isso com mais certezas, né, nos sentimentos. Aí o futuro imediato logo à frente. Olha que legal, né? Vem uma carta grande, vem um arcano maior, dizendo: olha, vamos fechar essa primeira conversa, dizendo que o futuro à frente é extremamente iluminado, é extremamente poderoso em termos de luz, conhecimento e informação, e que vai levar ainda mais à frente esse futuro, com muito brilhantismo, com muito boas possibilidades, fazendo crescer e iluminar. Sendo assim, quais são seus medos? Qual o maior medo? E o medo de eu ficar só nas perguntas do Cavaleiro de Espadas, né? Ficar só sendo meio que levada por aquele lugar um pouco jovial, ou um pouco dos amigos, ou até das pessoas que estão à volta, um medo de que essas pessoas talvez falem, ou critiquem, ou observem. O Cavaleiro de Espadas muitas vezes pode ser levado como aquele amigo, amizades, as pessoas à volta, que absolutamente são mentalistas, são do tipo, penso, logo existo. E é meio complicado falar de espiritualidade com pessoas que lidam com a vida de forma mental, São Tomé ou cartesiana. E assim vamos ver, depois dos temores, as influências ambientais. Até que a juventude, né? Aqui tem uma turma mais nova, talvez a influência ambiental direta sejam filhos, sobrinhos ou gente jovem, alunos, que de alguma forma podem influenciar positivamente para a espiritualidade, já que é um valete de paus. Né? Então, é o naipe da busca espiritual, é o naipe da coragem, é o naipe da vontade de encontrar e ir além. E aí, com isso, o pajem diz: basta começar e seguir adiante. As esperanças que você tem com a lua são esperanças ilusórias. Por quê? Porque às vezes a lua espera que em qualquer caminho espiritual que eu busque, eu vá, não é exatamente evoluir, mas eu vá desenvolver habilidades de percepção extrasensorial. Então, graças a um certo caminho espiritual, é onde eu vou, então, desenvolver a mediunidade, eu vou desenvolver a paranormalidade, eu vou desenvolver evidência. Então, será que é isso mesmo? Observe um pouco se as suas esperanças estão um pouco ilusórias ou um pouco fora da realidade. Veja se não são sonhos, sonhos muito pouco perceptivos, sonhos talvez até um pouco infantilizados, ou lá de uma alma que está buscando respostas para suas sensações, sensoriedades ou tristezas e traumas do passado. Então, a Lua sempre pede uma cautela com relação a esse lugar das suas esperanças. Olhe as suas esperanças com um pouco mais de cautela, anote seus sonhos, observe o seu onírico e o seu perceptivo, veja se no caminho você vai se sentindo mais perceptiva, mais sensitiva, né? E se isso vai te trazendo conforto e tranquilidade. No resultado final dessa primeira caminhada, não é aqui que a gente tem ali um 10 de paus.
Como resultado inicial, o 10 de pau sempre fala que você sim vai atingir um estágio maior e superior dentro do que é a evolução espiritual do naipe de paus, né, que é a própria busca pela espiritualidade, que você consegue chegar lá, mas lembre-se de não chegar sobrecarregando esse caminho de expectativas ou de vontades ou de desejos que sejam um pouco fantasiosos ou não verdadeiros. De toda forma, vamos olhar um pouquinho essa tríade aqui embaixo, que ela coloca para ser como um leque do tempo. Então, essa tua querência sobre a espiritualidade é um pulo, né, como quem está entrando numa nau, está entrando numa jornada, entrando num caminho extremamente ingênua ou extremamente cheia de vontade de fazer o caminho, porque o louco está sempre entusiasmado, está sempre jogado nas coisas de se atirar, está sempre envolvido, mas sempre muito infantilizado nos seus procedimentos. Nem sempre ele tem clareza de onde ele está se lançando, por que está se lançando, qual é realmente o trajeto. O 4 de ouros aqui é bem legal, porque ele dá uma estrutura material e física para essa tua jornada, dizendo que algumas coisas, até no material, vão ser impossibilitadas, ou porque talvez você vá estar sem dinheiro, às vezes a gente acha que a gente tinha que ter todo o dinheiro do mundo para fazer o que a gente gosta, ou para chegar onde a gente quer, e algumas limitações materiais e físicas, que são típicas do 4 de ouros, podem significar, sim, que é pertinente andar mais devagar para poder alcançar o 10 de espadas, o conhecimento maior ou além do que você já conhece. No 10 de espadas, a gente tem muito esse lugar, né, da mente, então, ser satisfeita das suas necessidades, e entra também o nosso querido 5 de taças, para te lembrar que às vezes quando a gente está fazendo uma jornada, como dizia a Rita Lee, não adianta chamar quando alguém está perdido. Também não adianta chamar quando alguém está envolvido por alguma coisa, mas dá uma olhadinha no lado, né, ou em volta, e veja que há pessoas, há relações, há afetos que também são importantes e que talvez não possam caminhar pela tua jornada espiritual, do mesmo andar, com a mesma roupa, do mesmo jeito, e que é por isso que muitas vezes a gente cai num ambiente com pessoas bem diversas para entender que, apesar de estarmos caminhando juntos, cada um está no seu nível de compreensão do caminho. E aí, respeitar as diferenças é tudo de bom. Né? Então, assim, acho que o caminho está bem orientado, acho que o jogo foi bem generoso para mostrar bastante dessa espiritualidade, uma espiritualidade que traz a estrela aqui como um futuro maior, gosto bastante, o alerta, né, de que ser às vezes muito psíquico ou ter muita sensibilidade aqui, trabalhar isso com um certo pé no chão. E essa delícia que é o louco, né, que é a inovação, que é o novo, que é a novidade, ele está te dando todo o gás e fôlego para você fazer o caminho bem animada. Certo? Então, assim, o caminho está aqui. Espero que tenha podido te auxiliar dentro da tua querência, né? E que a gente possa continuar caminhando, ver se não me abandona lá no grupo, e que a gente possa estar fazendo esse lindo caminho pelo 365, né? E quem sabe novos sorteios, novas ideias. Valeu, minha gente! Então, pronto, a gente está aqui terminando essa leitura, lembrando, claro, lembrando, gente, que além dessa Cruz Celta Plus, que saiu hoje para uma querida, amanhã a gente tem uma outra, mas uma Cruz Solar, que também é baseada na Cruz Celta, também sorteada para uma outra querida, e que a gente tem ainda mais três pela frente. Estamos na semana 14. Vem comigo, vamos lá, vamos fazer uma abertura por dia, tem uma nova jogada amanhã. Então, aqui no 365 Aberturas de Tarô, a gente segue, né, agora fazendo aquele um beijo, um queijo e um tarotê para você. A gente se encontra amanhã. Valeu!